Aleluia, você pode dar glória a Deus. Dá glória a Deus bem forte, dizendo: Senhor, eu pertenço a esse reino, eu não pertenço a esse mundo. Se você tem coragem, diga assim: eu não pertenço a esse mundo, eu sou de uma outra pátria, a pátria celestial. Pode se assentar no nome de Jesus. Aleluia. E eu quero declarar isso mesmo sobre a tua vida. Os vencedores, os mais do que vencedores, eles vencem as dores. Amém? Amém? Você é alguém assim? Diga amém. Então você faz parte desse linguajar e desse discurso. Você vence as dores. E uma das dores que nós queremos compartilhar com você nessa noite é sobre o medo. É sobre o medo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Eu quero compartilhar com você acerca dessa dor chamada medo. Já foi ministrado aqui sobre a questão amargura. Quem esteve aqui nesse domingo, quando o pastor Ricardo ministrou sobre amargura? Logo em seguida, depois, o pastor Silas ministrou sobre culpa. Amém? Culpa. E hoje, a questão medo. E posterior, nós teremos aí a ministração sobre ansiedade. Pastor João Simonés estará nos ministrando, refletindo sobre esse tema, ansiedade. Eu quero aqui compartilhar com vocês aqui esse texto. Se você tem Bíblia, abra, acompanhe aí capítulo 8, a partir do verso 22 ao 37. Vencendo o medo. Amém? Quem quer vencer o medo aqui diz amém. Lucas, capítulo 8. Eu não disse o livro? Não? Lucas, capítulo 8, verso 22 ao 37. Quero aqui compartilhar com a igreja dois eventos que aconteceram nas narrativas. Aliás, aconteceram não só em Lucas, mas aconteceu em Mateus e também em Marcos, contado de uma maneira diferente. O que não é importante agora no caso, mas foram relatados nos três evangelhos. E mesmo assentados, mas com reverência, vamos ler este texto, a partir do verso 22. Eu estou com a tradução NVI, talvez a sua tradução seja diferente, mas acompanhe aí esse texto. Jesus acalma a tempestade. Diz assim: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Verso 26, navegaram para a região dos Gerazenos ou Gadarenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu, Jesus gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue às correntes,
entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios os haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploravam a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos ou Gadarenos suplicou a Jesus que se retirasse. Até aqui. Eu quero compartilhar essa palavra. Na verdade, são dois relatos, um ligado no outro. E quando a Bíblia foi escrita, quando Lucas escreveu o seu evangelho, né, o evangelho de Lucas, e toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, né, haviam livros, mas não haviam capítulos e nem versículos. Houve uma época que eles eram contínuos, né? Houve uma época que não haviam capítulos e nem versículos. Até que, perto da Idade Média, ou um pouco antes da Idade Média, um cidadão, alguém cheio do Espírito Santo, um servo, um monge, não sabemos ao certo, teve a brilhante ideia de criar capítulos, para que ficasse mais fácil de se achar, né? A sequência, os textos, ficasse mais tranquilo de você folhear a Bíblia. Mas logo em seguida, né, o capítulo 8, capítulo 9, um segundo, teve uma segunda ideia de numerar versículos quando foi escrito o livro, e não havia capítulos e nem versículos, e aí então a Bíblia se concretizou com capítulos e versículos. Mas na cabeça daquele que escreveu, no caso Lucas, ele achou melhor que esses dois relatos ficassem unificados, ficassem juntos, porque tinham um discurso ali para nós no dia de hoje. Tinha uma palavra de Deus, não só para aquele contexto, uma voz discursiva para aquele contexto, mas aquele discurso haveria de ressoar em muitas gerações. Haveria de redundar, haveria de acalentar em muitos corações nos anos vindouros. E eu creio nisso, que essa palavra está falando aos nossos corações de hoje. Ele enganchou então esses dois relatos, porque ele achou importante. E aí, para a gente começar o primeiro relato então, ele fala de um caos externo. Ele fala de um caos externo que se materializa em uma confusão, em uma bagunça, em uma desordem, um caos externo, né? Um caos onde há uma complicação externa, onde as coisas não estão bem do outro lado, fora de nós, né? Em um outro ambiente. Não está longe, está próximo. Mas há um caos externo ali. Há uma complicação. Qual é essa complicação externa, né? No primeiro relato, as coisas saíram da normalidade. E
A complicação externa nesse primeiro relato é a tempestade. Então nós vemos muito claramente nesse primeiro relato, onde existe um barco, onde existem os discípulos, onde existe o mar, né, que vem sobre esse ambiente, essa situação, uma tempestade. Então esse é o primeiro relato, esse é o caos externo que se manifesta ali naquele momento. Vai se situando aí e vai vendo na sua vida o que pode pegar de lição na sua vida nesse texto. Há uma complicação no ambiente externo, no ambiente de fora, né? Jesus entra em um barco e entre eles, ali no barco, dentro do barco, não há nenhuma complicação. Não há nenhuma desordem. Pelo contrário, está tudo bem entre eles. O ambiente é pacífico, o ambiente é bom, o ambiente é tranquilo, né? Não existe nenhuma discórdia ali entre os versículos aonde Jesus está. Tanto é tão bom que Jesus chega a dormir. Amém? Com Jesus nós podemos descansar. Amém? Vai pegando as lições aí. E o ambiente é tão bom, tão significativo ali naquele momento, que Jesus chega a tirar uma soneca. Muito tranquilo, em paz. Então não existe ali nenhuma controvérsia ali no ambiente interno, mas existe lá fora, do outro lado, uma tempestade, algo está acontecendo. No primeiro relato, né? O ambiente é bom, mas do lado de fora, no ambiente, no mar, acontece uma tempestade, uma desordem, um desequilíbrio. Não é assim muitas vezes que acontece conosco? As coisas estão bem entre nós, fluindo, nossa família está bem, estamos em paz, o nosso ambiente em família é pacífico, mas lá fora tem uma tempestade. Exemplo disso, por exemplo, podemos pegar vários exemplos. Vamos pegar um exemplo de Londrina mesmo, há uns tempos atrás, começou o terremoto aqui em Londrina. Houve um terrorismo psicológico, né? E ele se localizava numa região de Londrina ali. As pessoas começaram a ficar apavoradas, as pessoas começaram a ficar intranquilas, desequilibradas, porque as casas estavam cheias de rachaduras, sem contar a desvalorização das casas. Estou perdendo o meu imóvel. Como é que eu vou vender meu imóvel numa região que está acontecendo terremotos? Então, ali com as famílias tinha um ambiente tranquilo, mas lá fora algo estava em desequilíbrio. E é o que nós vemos nesse primeiro relato, do lado de fora. Do lado de fora da perspectiva de vida, havia uma inconstância. E esse primeiro relato nos ajuda a entender isso. É como o problema da Síria também. As famílias não têm nada a ver com aquela guerra. As pessoas não decidiram entrar em guerra. Foi alguns grupos que resolveram entrar em guerra civil e todo mundo teve que entrar. Então a tempestade se instalou do lado de fora. No México também, uma erupção de um grande vulcão também fez, acho que quase 40 mil pessoas saírem das suas casas. E não tinham nada a ver com isso. Então nós vemos esse primeiro relato, onde Jesus está no barco, acontecer em muitas situações da nossa vida. Num primeiro momento nós estamos tranquilos, mas do lado de fora, lá fora, no mar, tem uma tempestade. As coisas não se resolveram ainda. Existe uma guerra civil, algo fora da nossa vida privada, algo fora que foge do nosso domínio, que foge do nosso controle. E quem sabe você já passou por isso. Poxa, não tem nada a ver com isso e estou passando por isso. Por que, Deus, estou passando por isso? Então nós vemos algo acontecer do lado de fora, da nossa vida privada, um caos está acontecendo lá fora e eu não consigo administrar. E todo caos, ele traz o quê? Insegurança. Todo caos traz
traz ansiosidade, traz desequilíbrio. Todo caos nos enche de medo. Porque há uma tempestade, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu sou afetado por aquilo que está acontecendo lá fora. Por isso é que Lucas, Marcos e Mateus escrevem os dois eventos, um paralelo ao outro, na sequência, para mostrar que algo está acontecendo, para mostrar um enredo, o processo que desencadeia. O primeiro caos está assim relacionado ao segundo caos, que é o caos interno que acontece na alma de um homem, de um endemoniado. Então a primeira identificação que eu gostaria aqui de compartilhar com a igreja é no nosso interior, e quero chamar a atenção, sempre que nós estamos vivendo um caos, medo, nós nos apavoramos, entramos em desequilíbrio com a vida, né? Algumas coisas que estavam sob controle passam a ficar em descontrole, né? Nós temos medo. Vejam bem, o caos externo pode nos desequilibrar internamente. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas eu quero dizer que nós devemos estar atentos para aquilo que se manifesta fora do nosso lado, está perto de nós e está nos desequilibrando, está colocando medo em nosso coração. Medo não só no nosso coração, mas no nosso cognitivo, na nossa mente, o tempo todo estamos com medo, estamos construindo e o pior que não só estamos construindo, mas estamos blindando o nosso medo. Repete assim comigo, no nome de Jesus: eu rejeito todo medo da minha vida, se afaste de mim, que o Senhor derrame sobre mim a coragem do Espírito Santo. E não só construímos, mas como nós blindamos às vezes o medo e legitimamos o medo que está dentro do nosso coração. Quando Jesus nos pergunta: cadê a tua fé? No meio da tempestade, ali no barco, olhando para os discípulos, que eram homens de Deus, homens que tinham já uma caminhada, que tinham já um caráter, que foram escolhidos a dedos. Ele olha para eles e, como se fossem criancinhas que chegaram do nada, caíram de paraquedas, ele olha para eles e diz: cadê a tua fé? Eu estava dormindo, tirando um ronco, uma soneca, e vocês vieram me acordar pelo caos externo que se instalou no mar. Medo. O caos externo pode nos desequilibrar internamente. É isso que o texto nos mostra aqui. A primeira lição que nós temos, uma situação extrema que está acontecendo fora da gente, pode no mundo, pode afetar no ambiente que nós estamos, pode afetar a nossa sanidade mental, pode afetar a sua sanidade, o seu equilíbrio. Pode afetar as razões que já estão bem plantadas, bem arraigadas, bem regadas. E que, quem sabe, levou tempo para construí-las e, de repente, um caos externo vem te desequilibrar internamente, vem colocar medo aonde não tinha medo. Vem colocar insegurança aonde não tinha insegurança. Jesus quer que nós prestemos atenção nessa questão, porque é importante. O povo de Deus tem que levantar a cabeça, olhar em todo o seu redor, ter a percepção do Espírito Santo, deixar a palavra cravar no seu coração, trazer à memória o que dá esperança. Alguns anos atrás, e eu não lembro dessa, eu estou puxando na memória porque ele falou sobre caos. Eu não sei quanto tempo faz que o pastor Pascoal Peragini esteve aqui, acho que uns 4 anos, 5 anos. E ele falou um negócio que eu nunca mais esqueci. A palavra é viva, assim, a palavra tem que ser viva no seu coração. Você não pode deixar ela entrar por um ouvido e sair pelo outro. E eu ouvi uma frase que nunca mais saiu do meu coração, que marcou a minha vida, e ele falou sobre caos. Ele disse, e você vai lembrar, alguns que estiveram sendo ministrados vão lembrar, ele falou assim: caos é a matéria-prima que Deus coloca, que Deus tem em suas mãos, que somos nós, somos filhos, e ele pega essa matéria-prima e transforma em beleza.
É isso que Ele faz com a bagunça, com a desordem, com o caos que está na sua vida. É matéria-prima para Ele transformar em beleza. Então, se você está vendo tudo desmoronar na sua vida, lembre-se que isso é matéria-prima para Jesus Cristo te levantar ainda mais forte. Você crê nisso? Eu estou só o pó, pastor. Pastor João, eu estou o pó. Eu estou a ponto de chutar o pau da barraca e largar tudo. Lembre-se que isso é matéria-prima para Ele trabalhar. Tudo de ruim está acontecendo comigo, irmão. Pastor Ricardo, me ajuda. Tudo de ruim está acontecendo comigo. Isso é matéria-prima que o Espírito Santo tem em sua mão para transformar isso em beleza. Guarde a palavra no seu coração, deixa ela cravar, não joga debaixo do tapete, como nós estamos acostumados a fazer. Esquecemos. A cada domingo tem uma palavra profética, a cada domingo tem um cântico profético, mas nós esquecemos. Não podemos fazer isso, temos que perceber o ambiente. Temos que guardar os tesouros que estão sendo derramados aqui no púlpito, que estão sendo derramados não por causa do homem, mas por causa da obra que Deus tem nessa igreja e da obra que Deus tem como finalidade na sua vida, na sua caminhada cristã. Temos que guardar isso. Qualquer leitura bíblica, qualquer oração, guarde, anote. Deixa aquilo chancelar no seu coração. Então, nós percebemos nessa primeira análise que o caos externo ele pode nos desequilibrar internamente. A situação extrema. E você não tem nada a ver com isso e está sendo atingido por isso. Aqui está um homem desequilibrado também internamente, no segundo relato. É um endemoniado, internamente está passando por uma crise tão grande que a Bíblia fala que os demônios se apoderaram dele, que os demônios se valeram da fragilidade dele, se valeram da abertura que foi encontrado nesse endemoniado dessa cidade, dessa crise interna que ele está passando. Eles se valeram e jogaram ele na mais profunda complicação, no mais profundo, no mais fundo, ele foi no mais fundo. O caos interno e o externo são dois tipos de caos. Caos interno e o externo, a bagunça lá fora, pode desequilibrar internamente. E o desequilíbrio do outro pode afetar a mim. O desequilíbrio de uma sociedade, como é o caso do endemoniado, pode afetar, pode adoecer, como deixou enfermo um homem, um gadareno. Uma violência urbana, exacerbada, violenta, pode sim nos afetar, se nós não prestarmos atenção. Pode querer incluir em nós um medo que antes nós não tínhamos. Pode incluir em nós uma insegurança que antes nós não vivíamos. Pode querer construir em nós uma situação que antes estava muito bem resolvida, mas por conta de um caos externo do outro, o desequilíbrio do outro pode afetar a nós, a mim, a você. Uma bagunça, um desequilíbrio, a tempestade não depende das pessoas que estão dentro do barco, mas imediatamente Jesus faz esse trânsito entre o caos externo e o caos interno, o medo externo e o medo interno, querendo nos mostrar algo que os nossos olhos não estão conseguindo ver. Uma condição interna do coração, a sua sanidade, a sua saúde. E nós, como igreja, nós precisamos aprender a fazer esse movimento de entendimento e de percepção do que está acontecendo fora e dentro do nosso coração. Como povo de Deus, remido, salvo e cheio do Espírito Santo, nós temos a obrigatoriedade de entender o que acontece fora e dentro de nós. Amém? Então nós precisamos aprender a discernir o que está ao nosso redor, o que está no mar. Precisamos discernir as tempestades que estão do outro lado, fora da nossa casa, e que nos afetam.
E também precisamos discernir o que está dentro de nós, nos causando medo. E não deixar isso frutificar, avançar, crescer dentro de nós. É isso que o texto nos ensina. Então não vai adiantar, nós queremos destilar generosidade, bondade, em um sistema que está doente, um sistema que está adoecido pela avareza, pela ganância, pelo capitalismo selvagem, predador que nós vemos por aí, que está destruindo vidas, que está ceifando vidas, e nós vemos os relatos pela televisão todos os dias, a fragilidade humana, o sistema está corrompido, doente. Se nós vamos salvar pessoas individualmente, nós precisamos também aprender a lidar com a situação externa, assim como Jesus fez. Ele, num primeiro momento, no primeiro relato, então, mais do que o coração dos discípulos, ele quer tratar primeiro o que é externo. Jesus está nos ensinando, então, que não é questão de nos tornarmos um endemoniado. Não, eu não quero ser um gadareno endemoniado, não é isso. Calma lá. Você não precisa ser tomado de influências e ficar só prestando no que está fora. Mas também nós não podemos negligenciar o que está acontecendo fora. Negligenciar o que está acontecendo na economia, o que está acontecendo na nossa saúde pública, o que está acontecendo na nossa educação, o que está acontecendo no nosso Brasil. Não adianta colocar a Rotan, a Rocan, mais lá fora para matar bandido, porque mesmo que a gente quisesse, não seria possível, por mais cruel que seja, não iríamos conseguir, né? Eu estou aqui conjecturando, matar todos os bandidos existentes, porque o sistema está tão doente que está produzindo cada vez mais bandidos. E Jesus vem nos ensinar a lidar com esse medo, essa situação, porque isso nos influencia e causa desequilíbrio em nós, e nós como igreja precisamos nos levantar para influenciar, para interagir nesse ambiente que nós estamos. E Deus está levantando você para ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo nesses dias, para influenciar muitas pessoas. Amém? Deus está derramando chamado sobre a tua vida. Deus está derramando uma vocação, um ministério. Deus está falando para você, olha, você não nasceu para ficar no banco escutando, você nasceu para ativar o reino de Deus aonde você está, para mudar a sua realidade. É isso que o texto nos ensina, para mudar o caos externo. Está tudo bem na sua casa, dá glória a Deus. Está tudo bem na sua família, dá glória a Deus. Mas existe uma tempestade lá fora, e o que nós vamos fazer? E isso às vezes nos desequilibra. Então, para não nos desequilibrar, nós temos que enfrentar. E é esse segundo ponto que eu quero aqui compartilhar com você. Esse é o segundo princípio que eu quero compartilhar. Nós só vamos aniquilar o medo da nossa vida, seja o interno, seja o externo, quando nós enfrentarmos as nossas próprias mazelas. E não nos acostumarmos com esse medo. Esse medo é normal. Esse medo, eu já carrego esse medo há muitos anos. Esse medo já vem com a minha família há muitos anos. Eu acho que vem no DNA, vem na genealogia. Quebra isso em nome de Jesus. Não queira para os seus filhos o que aconteceu com você, queira diferente. Almeje, anseie, sonhe diferente. Para aqueles que estão ao seu redor, interfira nos ambientes, interfira nas suas realidades. Jesus estava dizendo o seguinte para os discípulos: olha, vocês não podem só crer em mim, vocês têm que ser parecidos comigo. Fiquem tranquilos, essa tempestade vai passar. Fiquem tranquilos, você vai vencer essa tempestade. Parece grande, parece que está durando muito tempo, mas uma hora ela vai acabar no nome de Jesus, porque Deus tem prometido isso para a tua vida. Vai passar e você vai levantar ainda mais forte. Enfrentamentos. Amém?
em frente. Esse é o segundo princípio. Primeiro, nós identificamos que o desequilíbrio do outro pode me afetar, o desequilíbrio externo pode me afetar, pode me trazer um desequilíbrio também internamente. Eu começo a então perceber, eu começo então a sair dessa forma do mundo, porque a forma do mundo quer que você contabilize mais essa. A forma do mundo quer que você seja igual aos outros. E o que a Bíblia diz, que você não é mais um na massa, você é filho de Deus, você é mais do que um evangélico, um religioso, você é mais do que um crente, você é filho de Deus. Amém? E como filho de Deus, então, nós temos que perceber, temos que identificar os ambientes, temos que ter a sabedoria de saber o que está ocorrendo na nossa vida. E depois então de saber, eu preciso enfrentar. Nessa noite você é convidado a enfrentar os seus medos. Amém? Quais são os seus medos? E em todos os ambientes, e em todos os níveis. Em todas as áreas do seu coração, quais? Pode começar a enumerar aí na sua mente, quais são os seus medos? Hoje, Deus reservou essa noite para te trazer aqui na IPI Filadélfia, para você enumerá-los e dizer que você vai enfrentá-los um a um, e com Jesus você irá vencê-los todos. Amém? Seja o que for, por mais grande que seja essa onda, esse tsunami, essa avalanche na sua vida, você vai vencer. Mais essa dor. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Amém? Então nós temos que enfrentar, buscai primeiro o reino, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não mude esse princípio na sua vida, na sua família, no seu ministério, nos seus sonhos. Busque o reino de Deus. Você tem buscado primeiro o reino de Deus. Você tem colocado acima dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, do seu trabalho, o reino de Deus. Deus. Se não o faz, alguma coisa está desconexa. Alguma coisa está fora do lugar. E o Senhor quer que você então alinhe a sua vida com o reino de Deus. Alinhe. Nós estamos num tempo que a igreja precisa alinhar cada vez mais e se limpar cada vez mais e olhar para Cristo cada vez mais, cristocêntrica, essa igreja que se esforça, essa igreja que observa, essa igreja que enaltece, essa igreja que só tem uma bandeira, que é Cristo Jesus, que não negocia esse discurso de forma alguma. Então alinhe a sua vida. Enfrente os seus medos, buscai primeiro. Acabamos com o pânico, o medo interior, porque avançamos em Deus. E para vencer os medos, não tem outro jeito, não tem como fugir deles. Fugindo deles, você não vai vencê-los. Deixando um pouco de lado, menos ainda você vai vencê-los. Deixando para o ano que vem, não vai vencê-los. Enfrente de uma vez. Quais são os seus medos? Quais são as suas situações que o Espírito Santo está dizendo para você hoje? Olha, está na hora. Está na hora de você dar um basta nisso que está acontecendo com você. Mas não na carne, no reino de Deus. Porque na carne nós vamos perder, na carne nós vamos ao chão, na carne nós vamos ser derrotados, mas no Espírito de Deus, cheios de Deus, cheios da glória de Deus, nós vamos avançar, porque Ele vai providenciar a provisão. Amém? Olha para quem está do seu lado e diz assim: está na hora de você tomar uma decisão na sua vida. Enfrente os medos, está na hora de enfrentar os seus medos. Está na hora, temos que interferir nas realidades e comece na sua. Comece na sua realidade, nos ambientes, nos processos. Jesus se preocupou em acalmar a tempestade. Então ele se preocupou em interferir no esquema. Tinha um esquema para derrubar ele. Tem um esquema para derrubar você? Querem puxar o teu tapete? Tem um esquema que você está sentindo, é sutil, há um conchavo, há uma estratagema. Eu quero dizer para você que a única coisa para você
Sair dessa, para você ser livre dessa, não é na carne, é entrando em Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. Jesus, me ajuda. Como o endemoniado disse, Jesus, foi até Jesus e gritou, Jesus. Ele estava querendo dizer isso, porque ele estava possesso. Alguma coisa impulsionou ele para ele enfrentar. Ele pergunta, qual é o teu nome? Porque esse homem vivia numa situação de penúria. A história desse homem é uma história cruel, terrível. Ele já não se vestia mais. Imagino ele com as unhas enormes, sujas, fedendo. Porque ele vivia em túmulos, vivia no cemitério. Olha a que ponto chega um ser humano. Sepulcro. Já não vivia mais entre as pessoas. É muito interessante esse homem, é a denúncia de uma sociedade, como confirmação, mas como também uma ironia, porque ele vivia preso com algemas, com ferros, e a Bíblia diz que ele se desatava desses ferros. Aí eu fiquei pensando, como é que um homem se livra de algemas? Como é que um homem normal, um ser humano normal, que tem ossos, se livra de algemas? Eu entendo um pouco da ironia do texto, que na verdade a sociedade que estava doente, mais doente do que o endemoniado, precisava do seu doente para justificar a sua escala de valores naquele ambiente. E aí então, de alguma forma ele escapava. Porque se eles quisessem mesmo, eles prendiam ele dentro da cadeia, ele não conseguia mais sair. Eu não sei se você pensa assim, mas eu penso que ele não poderia escapar. Mas o texto diz que ele escapava. Aí eu fico pensando, a sociedade que estava tão doente lá fora, que estava afetando esse homem, desequilibrando esse homem internamente, o caos externo, a sociedade, em sua escala de valores, que estava doente em sua escala de valores, estava afetando esse homem internamente. E nós vemos isso no texto. Tem um filósofo chamado Michel Foucault, alguns deles dizem algumas coisas boas, um francês. Ele disse assim que os manicômios para os doentes, na verdade, não são para preservar os doentes. Os manicômios existem, na verdade, para que os sãos olhem para os doentes e digam, poxa, nós estamos melhores do que eles. Eles estão piores do que do que a gente. Ele diz mais ou menos isso. Há uma necessidade da gente ter uma pessoa mais ruim do que nós. Justificar um medo dentro de nós, uma insegurança, um desequilíbrio no outro. Focar no outro, centrar no outro. E é isso que acontecia com o endemoniado. Eles focavam nele. Então ele era importante para justificar para uma sociedade doente o quanto eles eram, de certa forma, não eram tão ruins assim. Existia uma pessoa pior que eles. Um endemoniado. E aí nós vemos então essa sociedade querer prender esse homem que tinha um caos interno, que Jesus relata aqui também, que participa desse contexto, o medo interno, onde os demônios se apoderaram, se valeram da sua fragilidade. E ele se submete, ele fica dócil a esse sistema doente. E Jesus está nos dizendo o seguinte nessa noite: eu não te chamei para ser um doente nessa sociedade. Eu não te chamei para ser um prisioneiro nessa sociedade. E se o Espírito Santo está dizendo isso nessa noite, porque tem gente aqui presa nessa sociedade e não entendeu ainda o propósito que Deus tem para a sua vida. Assim como esse homem que tinha um medo interno, um problema seríssimo interno, porque era afetado por uma sociedade ainda mais doente. Chegou um momento da vida dele que ele não aguentou. Chegou um momento da vida dele que ele teve que tomar uma atitude. E é esse o terceiro princípio que eu quero compartilhar com você.
Ele foi até Jesus, e a boa notícia é que se nós enfrentarmos os nossos medos, se nós tomarmos um passo, dermos um passo, se nós tomarmos uma decisão em relação a todas as irregularidades da nossa vida, em relação a toda a insegurança que foi gerada no nosso interior por causa do outro, por causa do caos externo, Jesus está dizendo que Ele vai fazer o quê? Ele vai ouvir você. Amém? Enfrente os seus medos e clame. Dê um brado, chega. Vai até Jesus. O ensinamento desses dois relatos nos ensina isso. Quer resolver os seus medos? Talvez você estava esperando eu dar os 7 passos para se safar do medo, ou os 12 dias para você ser liberto do medo, mas o reino de Deus é tão simples, nós não precisamos complicar. Você quer um jeito de se libertar de todo o medo da sua vida? Vá até Jesus. Simples. Jesus. Vá até aquele que pode te libertar, trazer renovo na sua vida. Pode trazer um fato novo na sua vida. Pode te dar um novo caminho. Pode te dar uma nova ideia, uma nova solução, um novo princípio. E Jesus ouviu o endemoniado, e perguntou até o nome dele. E à medida que Jesus ouviu, Jesus se compadece. E vê o ataque daquela sociedade doente, daquele esquema doente, e acolhe a quem a sociedade jogou para escanteio. Acolhe a quem a sociedade alienou. Quem sabe você está sendo alienado por essa sociedade. Quem sabe você está caindo no ostracismo que a sociedade está imputando na sua vida. Deus quer arrancar, quer te libertar disso no nome de Jesus. Quer te fazer um filho de Deus cheio do Espírito Santo, cheio de coragem, que passa assim por problemas, por tribulações, que passa assim pelas intempéries da vida, mas que se levanta e que vai à frente e que marcha e diz: eu tenho um único Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um Deus que tem livrado a minha vida e tem me mantido firme. É esse Deus que eu sirvo, que enfrenta, que corre atrás desse Deus, e esse Deus ao mesmo tempo Ele ouve. Então nós temos esse terceiro princípio. Jesus ouviu o grito desse endemoniado. Destrua esse medo clamando. Tenha coragem para ter coragem de sair dessa calamidade que você vive, dessa fumaça negra que você mesmo se meteu. Ele está com os ouvidos atentos à sua oração. Você que acha que Ele não ouve a tua oração, quero dizer para você que Ele está ouvindo. E Ele está vendo o que passa no seu coração. E não só vendo o que passa, mas Ele está trabalhando em prol da sua vida. Te ajudando a sair desse universo, desse ciclo viciado de medos. Medo. Essa semana eu fui visitar um parente convertida, faz muitos anos, e ela disse que ela estava tendo sonhos, que estava perdendo a salvação. Medo. O medo fazia o coração acelerar, bater mais forte, ter a arritmia cardíaca, desritmia, alterar o batimento cardíaco, e ela foi parar no hospital. O medo faz isso. Deus não quer que você vá parar no hospital, não. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo, com a convicção de que o reino de Deus chegou na tua família, chegou na tua vida, chegou na tua postura, chegou no teu trabalho, chegou nos teus funcionários, chegou nas tuas vendas, chegou nos teus sonhos, chegou no sentido que você tem de estar vivo até hoje. Qual é o sentido de você trabalhar, de você constituir família? Qual é o sentido máximo? Existe algo maior, e é isso que o Espírito Santo quer mostrar para nós nessa noite. E eu quero finalizar chamando o Ministério de Louvor aqui, colocando essas situações aonde nós temos que perceber, aonde nós temos que enfrentar.
e aonde nós temos que buscar depois de enfrentar. E ter a certeza de que aquele que nós estamos orando, falando, está nos ouvindo. E não só nos ouvindo, mas está passando a vassoura e limpando do nosso coração tudo aquilo que não presta. Retirando todo o lixo que nos atrasa, que nos diminui, que furta a nossa vida de estarmos cada vez mais na presença desse Deus. Que furta a nossa vida de estarmos mais comprometidos ainda. De amadurecer. E nessa escala de valores que essa sociedade doente estava, ela precisava desse endemoniado para justificar. E todos nós temos uma escala de valores. A sua família, você tem uma escala de valores. Você tem uma escala de valores. E ela se define pela dedicação do tempo que você dá a essa escala de valores. Eu amo a Jesus. Você ama Jesus pelo tempo que você dedica a Jesus e pelo tempo que você divide Jesus com as outras pessoas. Aí sim, nós vamos concordar com você que você ama Jesus. Eu amo os meus filhos. Se você não dedica tempo aos seus filhos, você não ama os seus filhos. Então a nossa escala de valores, ela é definida pela dedicação que nós damos por aquilo que nós amamos. No final desse texto, e aí concluindo, nós vemos algo inusitado, porque os judeus daquele tempo, eles tinham uma criação de porcos. E para o judeu, se você for Israel, você não vai encontrar nenhuma criação de porcos. E eles estavam negociando porcos. O judeu não come porco. Sabia disso? Muito menos presunto, porque o presunto vem do pernil do porco. Não come, é impensável. É inadmissível o judeu comer porco. Olha só como é que era a escala de valores daquela época com aquele endemoniado gadareno. O caos externo estava destruindo aquele endemoniado. Na verdade, os demônios não estavam no gadareno, os demônios estavam na sociedade. Jesus queria mostrar isso. E você pode enfrentar essa sociedade sim, cheia do Espírito Santo. E a lição que nós tiramos no finalzinho desse texto é que aquela sociedade dava mais valor aos porcos do que para a gente. Tanto é que no momento que Jesus expulsa os demônios e eles vão para aquela manada, eles vão até Jesus e mandam Jesus te retirar de lá. Vai embora daqui. Perdemos, quem sabe, a indústria produtiva de porcos. Perdemos uma receita enorme. Sai daqui. A escala de valores deles estava toda invertida. Mas Jesus dá uma grande lição. Em poucas palavras, ele diz que ele tem um propósito e tem um plano de agir e se manifestar em pessoas e não em coisas. Deus ama as pessoas. Deus ama você com todos os seus medos, porque Ele diz: vem, eu quero te dar vida novamente, eu quero te tornar vida novamente, quero arrancar do seu coração todos os medos. Vamos colocar de pé no nome de Jesus. O Senhor Deus quer te dar vida, quer trazer salvação na sua vida, quer resgatar a sua vida, quer restaurar a sua vida, arrancando todo medo. Quero orar com você, fecha seus olhos. Quero te desafiar a enfrentar situações que estão te desequilibrando, a discernir na sua vida tudo aquilo que está te afetando. Quero desafiar você a enumerar as situações e enfrentá-las, no nome de Jesus, dizendo: eu vou vencer, eu vou vencer, no nome de Jesus. Eu me desfaço de todo medo,
O caos do outro não vai me afetar internamente. No nome de Jesus, eu me posiciono nesses dias. O caos da economia brasileira, o caos que está lá fora, não vai afetar a minha família no nome de Jesus. Não vai me destruir por dentro. Eu vou ter o domínio da minha vida. Ninguém vai contar a minha história. Eu que vou contar a minha história. Quero desafiar você nessa noite, no nome de Jesus, a se posicionar. E você que veio pela primeira vez aqui e não conhece esse Jesus, quero desafiar você a deixar esse Jesus entrar no seu coração. Se você quer receber esse Jesus no seu coração, quero que você levante a sua mão, quero orar com você. Quer que a sua vida seja reorganizada, só Jesus pode fazer isso na sua vida. Só Jesus. Levanta a sua mão, quero orar com você. Sua mão direita bem alto, quero orar com você. Amém. Diz assim: Senhor Jesus, nesta noite eu entendi os dois relatos. O meu interior está sendo inundado pela sua glória. E quando o meu interior é inundado pela sua glória, tudo que há ao meu redor será transformado. Eu te aceito nessa noite como meu único e suficiente Salvador. Para a tua glória, a minha vida muda hoje. Muda a partir desse domingo. Em nome de Jesus, uma nova posição, uma nova fase na minha vida, um novo caminhar, um novo caminho, uma nova avenida. Eu trilharei em ti para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por esta palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos fala todos os dias. E a cada dia o Senhor nos ensina algo novo. Que o Senhor esteja, Senhor, cravando isso no nosso coração. E que possamos ativar o teu reino, não só em nós, mas em toda a nossa família. E interferindo em todas as realidades e em processos que vêm à nossa frente. Com vitória, com crescimento, com amadurecimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.